De volta ao programa Post Notícias, diretamente aqui do Calçadão de Araranguá, dos estúdios da Post TV. E hoje é sexta-feira, dia 13. Essa sexta-feira 13, mas tá tranquilo, um dia bacana. Mas a gente começa o dia com uma notícia ruim, né, Paulinho? Acho que a gente que acompanha a política esse tempo todo, né? A gente amanhece aí com essa notícia da morte do seu Norberto Roque. Primeiramente, bom dia, Paulinho, presidente da Câmara de Araranguá. Seja muito bem-vindo à Post TV. Bom dia, Everaldo. Bom dia aos ouvintes da Post TV, né? Nessa madrugada, né? O senhor Norberto seguiu sua viagem, né? Mas viveu 85 anos aqui, né? Viveu bem, né? Criou uma família linda, tem 2 filhos, né? O Denilson Gilberto e a Juliana. Né? São 2 filhos, um homem e uma filha mulher, todos bem encaminhados na vida. E ele cumpriu a sua parte aqui, né? Agora o seu corpo está sendo velado ali na Câmara de Vereadores, né? Iniciou agora às 9 horas da manhã, vai ter às 15 horas, né? Depois das 15 horas, ele vai ser sepultado ali no Jardim da Paz, na Divinéia. Quem quiser fazer a última visita para o senhor Norberto, que passa ali na Câmara de Vereadores, né? Dá um abraço na família. O senhor Norberto, inclusive, foi uma figura muito conhecida na cidade, um militante do MDB aí, a gente conviveu aí nesse meio político, sabe, né? O senhor Norberto era uma figura sempre envolvida com a política, especialmente, você lembrava aqui, né, Paulinho? Sempre foi secretário-geral do MDB, né? Tem uma história aí com o partido e, né, no final agora ele acabou acamado aí no final do ano, acompanhou um pouco aí o governo do César, na verdade. Sim, o senhor Norberto, ele sempre foi secretário-geral do partido, né? Um dos fundadores do MDB na década de 70, né? E sempre teve uma militância muito forte sempre marcado pela honestidade, né? Pensa num homem sério e multiplica. Se existe uma pessoa honesta na vida, o senhor Norberto representa essa honestidade. No cargo público que ele ocupou, na verdade, foi só no SAMAI, né? No SAMAI ele ocupou um cargo na gestão 93-95, onde ele era o diretor de finanças do SAMAI, né? O diretor-geral na primeira parte foi o Jorge Canella, na segunda parte foi o seu Walter Pacheco, né? Pacheco. Que tinha sido vice-prefeito do deputado Manuel Mota. Então ele ocupou essa função pública no SAMAI em 93-96. Então deixamos aqui nossas despedidas também para a família, né? Pêsames a toda a família do seu Norberto, né? Que descanse em paz. Paulinho, e agora falando da Câmara de Vereadores, aí na última sessão, você trouxe uma ideia aí que certamente já deve ter chegado à mesa do prefeito César, que é a questão da criação de uma loteria municipal. Basicamente, como é que funcionaria essa ideia, né? Como, né, em que ela vai ajudar o município? Dá mais detalhes para nós. Falando sobre esse assunto, eu poderia ter feito um projeto de lei, né, criando a loteria municipal. Mas, de repente, o prefeito não ia se sentir bem, né? E ficava difícil para ele vetar a lei, porque é feita pela presidência do Poder Legislativo, né? Então, eu peguei e fiz um anteprojeto, né? Então, esse anteprojeto foi aprovado pelos vereadores, agradeço o voto de todos os vereadores, né? As comissões da casa também aprovaram, deram seu parecer favorável. Agora vamos ver a repercussão, né, que isso causa na sociedade. E depois, né, essa repercussão sendo favorável, né, a gente pode encaminhar, o prefeito, né, pode encaminhar um projeto de lei para a Câmara para que isso possa ser colocado em prática, né. A ideia é o seguinte, sobre essa loteria municipal. Todos os lucros que ela tiver, né, então se paga os prêmios, se paga a empresa que vai organizar essa loteria, e todo o lucro que ela tiver é para a causa do autismo, né? Nós compramos um município, né? Adquiriu um espaço ali onde o antigo União Clube Cidade Alta, conhecido como UCA, no bairro de Divinéia. É uma área enorme lá, né? Um prédio enorme. Então nós vamos criar uma estrutura lá, né? Onde vai ter uma parceria da Secretaria da Educação e uma parceria da Secretaria da Saúde, que envolve saúde e educação, né? Então a ideia é colocar dinheiro lá, né? Para que essas crianças possam ter os melhores profissionais, né? As melhores alimentação e que elas possam crescer, se desenvolver com uma melhor qualidade de vida, para que na fase adulta, né, elas possam se inserir ao mercado de trabalho e seguir a sua vida normalmente.
as famílias, né, que têm essas crianças, elas é um peso enorme, né? Porque eles querem que os seus filhos tenham a qualidade de vida e nós não temos aqui em nossa região, em nossa volta, as melhores mãos de obra de profissionais para lidar com esse tipo de situação. Então, criando arrumando um fundo, né, onde a gente consiga arrumar recursos, claro que a gente consegue oferecer o melhor possível para essas famílias, né? Então, a ideia desse vereador é humanizar, né, esse grande trabalho com as crianças. E no caso, não é só para autista, né? O local lá provavelmente vai ter outras necessidades especiais ali. Sim, são todas as necessidades especiais. A gente fala mais do autismo porque é o que mais tem hoje crianças com esse laudo, né, de autismo. Existe uma entidade, é claro, que cuida disso, que é a Maesc. Não sei se houve essa conversa já. É possível levar essa entidade também para o local? Porque eu sei que eles pagam aluguel numa sala aqui na Caetano Numert. Existe essa possibilidade? Ou tu não chegou a ver sobre isso ainda, presidente? Não, não. A minha função, né, nessa parte aí da organização de cidade, né, é nós trazer ideias para o prefeito, né, onde essas ideias possam aumentar a arrecadação do município, né, em relação a esse tipo de assunto, né. Essas partes são partes administrativas, daí é com o governo, né. A Câmara de Vereador, ela faz a função de ajudar, né, através dessas ideias de arrecadação, para que a gente possa oferecer os melhores profissionais para essas pessoas que precisam. O senhor falava durante a sessão, inclusive, que o formato, né, de contratação de uma empresa para organizar um tipo de loteria desse, provavelmente é uma licitação pública, um pregão, enfim, não sei como que se daria exatamente isso, e aí acho que o Poder Executivo tem que fazer essa análise, né? Como que, e o formato também, né? Qual é o tipo de loteria que seria? Isso vai ser discutido certamente pelo próprio município, né? Sim, a ideia é licitar uma empresa, né, que trabalhe com esse segmento, né, e que nesse edital de licitação possa conseguir trazer as melhores empresas, né, a nível de país, né, para gerenciar, né, porque isso tem que pegar, né. Então a gente tem que ver o que é que vamos fazer, né, se vamos fazer uma raspadinha, se vamos fazer, né, enfim. Então são essas empresas que vão entrar com a ideia. É um negócio difícil de se montar, né? Envolve muitas pessoas, mas a nossa função é essa, né? É ir atrás das melhores profissionais, das melhores empresas, para oferecer o melhor para o nosso contribuinte. Eu sempre uso em minhas falas que a Araranguá, ela é uma casa maior, onde nós todos moramos nela, né? E é nossa função cuidar dessa grande casa. E nessa grande casa existe pessoas acamadas, né? Existe pessoas cadeirantes, enfim. Então, e nós todos moramos nessa casa maior, que se chama Araranguá. Então, a Câmara de Vereador, junto com o Executivo e o Judiciário, que são os três poderes que organizam a cidade, né? É nossa função organizar para que todos nós possamos morar nessa casa maior e que nós possamos nos respeitar e viver bem entre nós mesmos. E outra questão também que se discutiria, e aí o poder público deve discutir isso também, que é a questão da abrangência de uma loteria. A loteria ela é municipal, mas ela vai ter abrangência no estado. Como é que vai se dar nesses detalhes? Eu acho que até para poder arrecadar mais, né? Porque se tem uma amplitude maior, provavelmente vai conseguir liberar mais recursos para esse projeto. Sim, como nós temos num mundo globalizado, né? Qualquer pessoa que mora no planeta Terra, né? Ele pode acessar através da internet e fazer a sua aposta. São pessoas que gostam de jogar, né? Então, se tem uma finalidade com a causa, certamente ele pode investir seu dinheiro ali naquele tipo de aposta, né? Porque ele se identifica, né, com a causa social, né, que essa loteria está trazendo. Paulinho, e agora voltando para as questões políticas aí, como é que está aí o relacionamento político aí entre os vereadores? Como é que dá para avaliar essa Câmara? Nós estamos já agora no mês de junho, né? Começou os trabalhos em fevereiro, estamos em junho, então menos de 4 meses ainda. O que dá para dizer aí né, aliás, mais de 4 meses, né? Mas o que dá para dizer sobre os trabalhos aí? Qual é uma avaliação que tu faria desse período? Esse mandato, ele é um mandato um pouco diferente dos outros mandatos. Eu estou falando do legislativo, né?
que eu já acompanho a Câmara de Vereadores. Eu acompanho a Câmara de Vereadores desde 89, né? Quando eu tenho 18 anos, eu comecei a acompanhar a Câmara de Vereadores. A minha primeira eleição que eu disputo em 95, né? Disputo por Conselho Tutelar, é uma eleição, né? Qual eu tive o êxito de ser eleito. Então, sempre tive um envolvimento partidário e político em nossa cidade. Essa Câmara que chega, ela é uma Câmara diferente das outras, né? Mas temos tentado conviver bem, né? Os vereadores têm se entendido, né? Temos convivido harmonicamente entre nós vereadores. Cada vereador é um indivíduo individual, né? Cada um tem o seu gabinete. Embora que as matérias elas têm que ter a aprovação do plenário, mas o mandato é individual, né? É uma Câmara composta por 15 homens, né? Já diferencia porque não existe nenhuma mulher, né? Ela não existe também nenhum vereador de esquerda e não existe nenhum vereador da extrema-direita, porque o PL e o PT também acabaram não fazendo representantes nesse legislativo. Então, ela tem um diferencial, né, muito grande das outras câmaras. Então, vamos tentando, né, conduzir, mas os vereadores têm me ajudado muito na presidência, as sessões têm sido muito boas, né, as pautas são importantes, cada um fala aquilo que representa o seu público, né? E temos convivido bem e sou muito feliz de estar na presidência do Poder Legislativo. E agora, na eleição, vocês elegeram, né, a base do governo elegeu 13 vereadores e os 2 do PP, com essa história da federação, acabaram se juntando à União Brasil, né, virou uma federação. Então, assim, praticamente não existe oposição hoje na Câmara, né? Acho que o que há é algum assunto divergente, um outro, mas do ponto de vista do governo, assim, não teve grandes discussões, grandes problemas aí para o governo César. Não, os vereadores, eles têm realmente ajudado o executivo, né? Muito. Os vereadores Diran e Douglas, que se elegeram pela oposição, eles fazem parte da mesa diretora, né? Eles me ajudaram a chegar à presidência da casa, e são os 2 vereadores têm me ajudado muito, né, na condução da casa. Agradeço todos os progressistas, né? Agora também a Federação União Progressista, né? Composta pelo PP e União Brasil. E temos tocado bem a casa e, enfim, eu acho que quando há picuinhas, né? Quando há discussão entre os vereadores e um começar a chutar a canela do outro, quem perde é essa grande casa que se chama Araranguá, né? Porque daí as discussões importantes deixam de ser pautadas para coisas pessoais. Nós não devemos levar o plenário da casa coisas pessoais, né? As coisas pessoais são pessoais, o nome já diz, é pessoal, não é coletivo. As discussões lá no plenário têm que ser coisas coletivas do interesse da sociedade. E em relação aos investimentos da Câmara e o que foi feito nesse teu período aí, tinha essa questão da discussão do estacionamento ao lado ali da Câmara, para melhorar ali o acesso pessoal. Teve algumas reformas aí em gabinetes, aí, fazendo esse balanço aí, o que foi feito, o que vai se fazer ainda nesse teu período aí na presidência? Esse mandato, ele se confunde com o mandato anterior. Porque no mandato anterior, foi feito um acerto lá entre os vereadores lá, né? E cada ano ia ser presidido a casa por um vereador, né? E assim o acordo foi cumprido. Então teve 4 presidentes, cada ano um presidente. E também nesse período foi feita a nova lei de licitações, né? Onde a Câmara podia fazer as compras diretas até então, né? Quando eu pego a Câmara de Vereador agora no início, dia 1º de janeiro de 2025, eu já não posso mais fazer o que eles tinham feito antes, né? Então, para mim comprar qualquer objeto, tem que ser através de licitação. Quando eu falo que teve 4 presidentes, é porque acabou cada um entrando com uma ideia, e o último presidente, que foi o Márcio Tubim, a qual eu respeito muito, né, pelo caráter, pelo homem sério que ele tentou reformar a casa, mas acabou se enrolando pelas regras do jogo e não conseguindo concluir a reforma. E o que mais atrapalha ele é que também termina o mandato dele, né? Isso. No dia 31 também termina o mandato. E assumo eu. Então agora não é mais o Márcio, sou eu, né? Que sou o responsável pelo CNPJ da Câmara. Então tivemos que... A empresa acabou não dando conta lá da reforma. Tivemos que romper o contrato, né? Com essa empresa, porque ela não cumpriu com o combinado, né? Com o que estava no contrato. Então agora estamos tentando... já foi feita toda a parte... Foi acertar toda a parte
legal, né, com essa empresa que saiu do processo. Agora vamos tentar listar uma nova empresa para concluir essa reforma ainda este ano, né? E também estamos licitando o aterro do terreno ao lado, onde vai ser feito o estacionamento. Então a ideia é para esse ano nós fazer o aterro, né, fazer o muro de contenção, né, e fazer o aterro do terreno ao lado da Câmara, né, que é da Câmara já, e também concluir, né, essa reforma que iniciou, mas não se terminou. Então é tudo muito difícil, é tudo licitado, né? Então, mas os funcionários efetivos estão trabalhando nesse assunto. Acredito que no final do ano essas duas obras vão estar concluídas. Boa notícia, então. Mais ou menos quanto investimento? Dá para fazer um cálculo estimado aí de quanto que a Câmara vai investir? Não tenho noção porque ainda não foi licitado, né? Então, se eu falar aqui, vou estar falando um número que não é verdadeiro, então essa informação eu não tenho hoje para te dar porque ainda não foi licitado. Isso deve acontecer agora nos próximos... Sim, deve ser até o final de julho, deve estar pronto. E no mais, então, agora, olhando para a Câmara, né, os trabalhos ali da Câmara nesse período aí, o que a gente tem acompanhado, tem tido um formato, assim, tá tendo bastante moções de aplauso, de agradecimento, enfim, homenagens, né? Tem uma série de homenagens, né? Vai continuar a ser esse formato aí, ou você vai ter alguma mudança? Como é que vocês estão programando para frente, né? Eu estou me conhecendo como presidente, né? Eu me conhecia como vereador, né? Agora eu sou o presidente. Como presidente, eu tenho conduzido a casa pelo regimento. Então não prevalece a vontade da presidência, prevalece o regimento que está escrito. O que é que está escrito lá no regimento? Que a sessão ele inicia às 19 horas e vai ter às 22 horas. Então a primeira parte são 3 horas. Isso. Podendo ser prorrogado por mais 1 hora. Então a sessão ela inicia às 19, podendo ir até às 23 horas. Isso. Né? E lá no artigo 129 do Regimento Interno, lá fala sobre quais são as matérias que os vereadores podem aprovar. E entre elas está as moções, os direitos de fala, né? Convidar pessoas para falar na Câmara do seu trabalho. Então, e nenhuma sessão, desde o início do ano, chegou às 10 horas da noite, né? Mais ou menos até umas 9 horas. Isso. Então, eu acho que fomos eleitos para trabalhar, né? E quando a gente concorda em ser candidato a vereador e tem o privilégio de se eleger, ele tem que entender que ele está indo para uma casa onde existem as regras, existe um regimento. Então, lá não prevalece a vontade do vereador. Lá prevalece as leis, né? São as regras da casa. Se alguém não concorda com aquela regra, ele tem que convencer os seus pares a mudar o regimento. Né? Mas enquanto não for mudado o regimento é esse e esse vai ser seguido à risca. Algumas pessoas têm falado em relação à questão por exemplo, dos comentários durante indicações, que ali acaba estendendo mais a sessão, comentários durante as moções e homenagem, isso que tem sido falado. Assim, o que dá para fazer para enxugar um pouco melhor isso? Ou isso não está em pauta? Não, isso está em pauta. As pessoas falam o que querem, né? Isso. Tem pessoas que vão na missa e reclamam do padre, né? Porque o padre podia ser mais alto ou mais baixo, vão na igreja evangélica e reclamam do pastor. E o legislativo não é diferente, né? Isso nós temos no meio da sociedade, cada um fala o que quer, né? E as redes sociais, agora, antes que se conversava no seio da família, quando a gente não concordava lá com o time, com a homilia da missa, né? com o culto, a liturgia do culto, hoje se espalha nas redes, porque hoje tu bota nas redes sociais. Então, aquele sentimento que se falava dentro das famílias, hoje se espalha, né? Então, na verdade, só... E nos botecos, né? Tinha também isso, né? O pessoal ficava na porta do bar ali e tal, conversando, mas agora então, ali. E é um direito do povo falar, entendeu? Mas acaso existe o regimento, né? E cada vereador que quiser propor as moções, a presidência vai respeitar, porque é o regimento que respeita, né? Que dá o direito ao vereador. Então, temos lá para trabalhar, né? São 6 sessões durante o mês, né? São 2 por semana. Então, a casa está indo bem. Ela também é composta por 9 vereadores novos, né? E são sempre os novos vereadores que propõem mais matéria, né? Claro. Mas acredito que ao passar dos meses, as coisas vão se acalmando. Vamos dizer aquele velho ditado, mandar da carruagem, as melancias se ajeitam. Para fechar, presidente Paulinho, falar da questão de 2026, de estar aqui a eleição já para o governo do Estado, enfim, isso obviamente que acaba movimentando os vereadores também, né? O senhor acabou de ser eleito, né, secretário do MDB dentro de uma composição, o MDB
está com a casa redonda ali, o Alcindo Crepaldi, Negão, acabou sendo presidente, como estava tudo organizado. Ali, ajustaram-se os grupos do MDB, todo mundo coube ali dentro desse acordo ali, não sei se algum outro deve ter ficado descontente, porque é normal também, né? O MDB é um partido grande, mas, de um modo geral, se adequou, né? Todos os grupos estão ali dentro do MDB. Como que o MDB vai para a eleição? E como que a Câmara... Como é que vocês vão conduzir nesse período aí? Cada vereador vai ter, obviamente, seu deputado, sua busca, enfim, mas como que vocês vão trabalhar nesse período agora? Existem leis que falam e regulamentos sobre eleições, né? O Poder Legislativo, as repartições públicas no modo geral, né? Durante o período eleitoral não pode ter materiais dentro das repartições públicas, né? Tu não pode entrar adesivado e tal. São as regras do jogo, né? Os carros que tiver adesivo não podem entrar em pátios públicos. Então, vamos respeitar as leis, né? E cada vereador vai ter a liberdade, né, de trabalhar para o seu partido, o seu candidato. É isso que diz a democracia, né? E o MDB específico tem seus candidatos, né? Nós temos o ex-delegado ali de Orleans, né, que vai ser candidato Jorge Có. Jorge Có. Nós temos o Thiago Zilli, do Turvo, nós temos o Vampiro de Criciúma. Então, o PMDB tem vários nomes, né? E os militantes do MDB vão poder escolher um desses nomes que ele represente, né? Para votar. Até o deputado Mota andou colocando o nome aí à disposição, andou falando, mas obviamente que é mais para incentivar a turma aí, acho que vai a federal, né? Deve ser isso. Deve ser isso. Paulinho, obrigado aí sempre pela atenção com a Posto TV. Espaço sempre aberto aqui para ti. Obrigado, Everaldo. Obrigado aos ouvintes da Posto TV. Estamos sempre à disposição para conversar com a sociedade araranguense.